Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje trazemos um spoiler absolutamente bombástico e repleto de reviravoltas emocionais sobre a nossa novela favorita, Quem Ama Cuida. Preparem os corações, porque os próximos capítulos serão marcados por uma tempestade de sentimentos, confrontos dolorosos e uma terrível injustiça que mudará o destino dos nossos protagonistas para sempre. A verdade por trás do sumiço de 6 anos de Adriana finalmente vem à tona, mas o preço a pagar será a destruição completa de um grande amor. O destino foi cruel, e o que era para ser um reencontro de esperança vai se transformar no estupim para uma guerra de vingança implacável. Fiquem ligados até o final para entender cada detalhe desse plano que vai abalar as estruturas da família Brandão. Para entendermos a dor que consome o coração de Adriana hoje, precisamos voltar no tempo, para aqueles dias sombrios que ela passou atrás das grades. Durante 6 longos e dolorosos anos, o cárcere foi o inferno pessoal de Adriana. Ela sofreu em silêncio, enfrentando a solidão, o frio e a humilhação diária. No entanto, mesmo nas noites mais escuras daquela prisão, havia uma única luz que mantinha sua alma viva, a imagem de Pedro. Pedro era sua única esperança, a razão pela qual ela continuava respirando e lutando para sobreviver. Mas o amor de Adriana por ele era tão puro e devastador que ela tomou uma decisão extrema. Sabendo que o seu envolvimento com a justiça poderia arruinar a vida, a carreira e o futuro de Pedro, ela escolheu o autossacrifício. Ela decidiu se afastar deliberadamente. Quando Pedro tentava visitá-la, quando ele implorava por notícias, Adriana forçava uma frieza que não sentia. Ela recusava as visitas, cortava as cartas e ordenava que dissessem a ele para esquecê-la. Ela fez tudo isso não por falta de amor, mas por excesso dele. Adriana queria proteger Pedro a todo custo, não queria arrastá-lo para a lama e para os problemas que a cercavam. Ela suportou o peso do mundo sozinha, consolando-se com a promessa silenciosa de que, quando estivesse livre e limpa, voltaria para os braços do homem que amava. Mal sabia ela que esse silêncio protetor seria a armadilha que destruiria sua felicidade. Finalmente, o dia da liberdade chega. Adriana cruza os portões daquela prisão com o coração batendo acelerado. O sofrimento havia acabado, ou pelo menos era o que ela pensava. Com os olhos cheios de lágrimas de expectativa, a primeira coisa que ela faz é procurar por Pedro. Ela imaginava o momento em que correria para os seus braços, explicaria que tudo que fez foi para protegê-lo, e que agora eles poderiam finalmente ser felizes. Mas a realidade que a aguardava do lado de fora foi um golpe fatal, mais doloroso do que qualquer agressão que sofreu na prisão. Adriana descobre, da maneira mais cruel possível, que Pedro não estava mais sozinho. Ele havia seguido em frente. Ele estava casado. E pior, a mulher ao seu lado era Bruna. Nesse exato momento, o mundo de Adriana desaba por completo. A esperança que a sustentou por 6 anos se transforma instantaneamente em cinzas e um veneno amargo começa a correr por suas veias. Ela se sente completamente abandonada, descartada e traída. Na cabeça de Adriana, enquanto ela sofria no inferno e sacrificava a própria juventude para poupá-lo de problemas, Pedro simplesmente a esqueceu e correu para os braços de outra. Ela sente que foi a única a amar de verdade, a única a sofrer, enquanto ele desfrutava de uma vida confortável e luxuosa de casado. O amor profundo e desesperado que ela sentia sofre uma mutação terrível, transformando-se em uma mágoa intransponível e em um desejo ardente de dar o troco. Mas aqui está a grande ironia trágica que está deixando todos os telespectadores desesperados. Adriana está completamente errada sobre as intenções de Pedro, mas ela não tem como saber a verdade. A realidade por trás do casamento de Pedro e Bruna é um segredo guardado a 7 chaves e envolve uma renúncia tão grande quanto a de Adriana. Pedro nunca deixou de amar Adriana nem por um único segundo. Quando ela o afastou e sumiu na prisão,
ele quase enlouqueceu de dor. Ele tentou de tudo para tirá-la de lá, mas ele era apenas um jovem sem recursos, lutando contra o poder e a influência de pessoas perigosas. Foi nesse momento de total desespero que Bruna se aproximou, oferecendo uma saída, mas com um preço terrivelmente alto. Bruna prometeu usar os recursos, o dinheiro e a influência de sua família para contratar os melhores advogados, mover os processos e garantir que a pena de Adriana fosse reduzida e que ela fosse protegida dentro do presídio. Em troca desse favor que salvaria a vida de Adriana, Bruna exigiu uma única coisa: que Pedro se casasse com ela. Sem nenhuma outra alternativa e vendo a mulher de sua vida murchar na prisão, Pedro tomou a decisão mais difícil de sua existência. Ele aceitou vender a sua própria liberdade e assinar um contrato de casamento de fachada com Bruna. Ele sacrificou a sua própria felicidade, condenando-se a viver uma mentira em um casamento sem amor, apenas para garantir que Adriana saísse viva daquele lugar. Cada dia que Pedro passou ao lado de Bruna foi uma tortura, um sacrifício silencioso feito exclusivamente por amor a Adriana. Para piorar a situação e garantir que o mal-entendido nunca seja desfeito, Bruna age como uma verdadeira vilã manipuladora. Ao saber que Adriana foi libertada e está de volta à cidade, o medo de perder Pedro toma conta de Bruna. Ela sabe perfeitamente que o casamento deles é uma farsa e que Pedro a abandonaria no mesmo instante se Adriana descobrisse a verdade. Decidida a proteger o seu território, Bruna toma a iniciativa e intercepta Adriana antes que ela consiga falar a sós com Pedro. O confronto entre as duas é tenso e carregado de veneno. Bruna, com toda sua arrogância, adota uma postura de esposa vitoriosa e apaixonada. Ela mente descaradamente para Adriana. Bruna afirma que Pedro a ama profundamente, que o casamento deles é real, feliz e repleto de cumplicidade. Ela diz que Adriana é apenas uma lembrança incômoda do passado, um erro que Pedro tenta esquecer a todo custo. Bruna vai além e faz uma ameaça velada, alertando Adriana para ficar longe de suas vidas, alegando que a presença de uma ex-presidiária só traria vergonha e destruição para a reputação que Pedro construiu com tanto esforço. Essas palavras entram como facas no peito de Adriana. Para ela, o depoimento de Bruna é a confirmação definitiva de sua pior suspeita. Pedro realmente a apagou de sua vida e agora pertence a outra mulher. Qualquer resquício de dúvida que Adriana pudesse ter desaparece, sendo substituído por uma frieza glacial. Ela aceita a mentira como verdade absoluta e decide que não há mais espaço para o perdão. O momento em que Pedro e Adriana finalmente ficam frente a frente é de cortar o coração. Pedro, que passou anos procurando por ela e contando os dias para vê-la livre, corre ao seu encontro com os olhos cheios de lágrimas, desesperado para abraçá-la e explicar, mesmo sob os riscos do contrato, o quanto sofreu por ela. Ele chora abertamente, a voz embargada pela emoção de rever o seu verdadeiro amor. No entanto, a reação de Adriana é um balde de água fria que quebra o espírito de Pedro. Ela não cede ao choro dele. Onde antes havia um olhar de ternura, agora existe apenas desprezo e uma indiferença assustadora. Adriana recusa o toque de Pedro, afasta-se com nojo e o trata como um completo estranho. Pedro implora por um minuto da atenção dela, grita que as coisas não são o que parecem e que ele fez tudo por ela. Mas Adriana, blindada pelas mentiras de Bruna e pela dor de ver o anel de casamento no dedo dele, recusa-se a ouvir qualquer explicação. Ela corta suas palavras com frieza, dizendo que o tempo dela na prisão a ensinou a ver quem as pessoas realmente são. Ela o acusa de ser um covarde, um traidor que a abandonou no momento em que ela mais precisava de apoio. O mal-entendido atinge o seu ápice dramático. Pedro chora, estende as mãos em um gesto de súplica absoluto, mas Bruna aparece logo atrás, segurando o braço de Pedro, fingindo protegê-lo e puxando para longe, consolidando a barreira invisível entre o casal. Adriana dá as costas e vai embora,
deixando Pedro de joelhos, devastado e impotente diante da injustiça da situação. Ambos estão imersos em uma dor profunda, mas por motivos completamente opostos. A partir desse momento de dor extrema, testemunhamos o nascimento de uma nova Adriana, a mulher doce, ingênua e capaz de se sacrificar pelos outros morre definitivamente naquela calçada. Em seu lugar, surge uma mulher implacável, calculista e movida pelo ódio. Adriana toma uma resolução drástica. Ela decide enterrar para sempre o amor, a inocência e qualquer desejo de felicidade pessoal. Se o mundo e o homem que ela amava foram cruéis com ela ser 2 vezes mais cruel com eles. Ela fecha o seu coração para os sentimentos e decide usar a sua beleza e inteligência como armas de destruição em massa. O seu objetivo principal agora é fazer com que todos paguem pelo seu sofrimento, especialmente a elite que a humilhou. Para iniciar o seu plano de destruição, Adriana mira no coração da alta sociedade, a poderosa família Brandão. Ela sabe que para destruir um império, deve começar seduzindo aqueles que detêm o poder. Com um jogo de sedução impecável e sem escrúpulos, Adriana se aproxima de Tomás Brandão. Ela entra na vida dele como um anjo encantador, mas com o objetivo claro de se tornar o demônio que vai desmoronar a fortuna, o orgulho e a união daquela família. A vingança começou, e ela não vai parar até ver todos de joelhos. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa reviravolta absolutamente impressionante? É de partir o coração ver o Pedro sofrendo tanto por um sacrifício que a Adriana não conhece, enquanto a Adriana se transforma nessa vilã movida pela mágoa. Será que o Pedro vai conseguir quebrar o contrato com a Bruna e contar toda a verdade antes que a Adriana vá longe demais no seu plano de vingança? Ou será que o ódio dela vai destruir a única chance de felicidade que os dois tinham? Acompanhem os próximos vídeos do canal para não perder nenhum detalhe dessa trama eletrizante que está dividindo as opiniões de todo o Brasil. Comente e se inscreva. Tchau! Dica para gravação. Caso use uma voz de inteligência artificial para ler o texto em português, as emoções e os nomes dos personagens, Adriana, Pedro, Bruna, Tomás, Brandão, já estão contextualizados para que a pronúncia saia perfeita no sotaque brasileiro. Deixe seu comentário,